Boa tarde, professora Rita. Queria agradecer a sua presença aqui conosco e iniciar a nossa conversa pedindo para você se apresentar para nós. Meu nome é Rita Estrela, eu sou farmacêutica, formada na UFRJ, fiz mestrado e doutorado na Bioquímica Médica e hoje sou professora, né, docente da Faculdade de Farmácia na UFRJ e pesquisadora na Fiocruz. Professora, de onde vem esse interesse pela farmacogenética? Como essa disciplina pode estar relacionada com a segurança e a eficácia de bioativos? Bom, eu sempre vim trabalhando com a farmacocinética, né? Aqui, trocando em miúdos, é o estudo do que acontece com o medicamento a partir do momento que ele é administrado para o paciente. E, num primeiro momento, quando comecei a estudar no mestrado a farmacocinética de um antirretroviral, eu pude observar que essa resposta, né, que o nosso corpo fazia com esse medicamento, ela era muito diferente nos diferentes indivíduos que eu estava estudando. E aí veio a pergunta de por que isso acontecia, né? Então, veio aquele questionamento de querer entender o porquê que as pessoas respondiam de forma diferente no uso de um mesmo medicamento de uma forma muito padronizada, porque era um estudo em que todos tomavam o medicamento no mesmo horário, né, na mesma dose, comiam tinham a mesma alimentação. Então, assim, os fatores externos que poderiam impactar, né, nessa resposta, em princípio, estavam ali controlados. E aí a farmacogenética apareceu para mim numa pesquisa, né, lendo a respeito do assunto dessas possíveis causas que levam a essa resposta diferente ao uso de um mesmo medicamento. E foi interessante porque eu comecei a ler a respeito do assunto e vi que já um medicamento bastante antigo, que é a digoxina, tinha um trabalho sobre ele que falava que mutações, né, específicas num determinado gene, que é responsável, né, por uma glicoproteína que está ali na membrana, que expulsa, né, o medicamento de dentro da célula, que a gente conhece como glicoproteína P, essas mudanças no gene que codifica essa proteína eram responsáveis, então, por diferentes concentrações, né, quantidades do medicamento da digoxina no sangue. E aí isso me interessou bastante, né? Por que essa proteína, né, mudava tanto de acordo com essa genética, né? E esse desdobramento, né, do que acontece de verdade no sangue desses indivíduos. Bom, aqui o nosso foco é a relação risco-benefício no uso de bioativos em pacientes que fazem uso de medicamentos, né? Poderíamos dizer que as pessoas portadoras dessas doenças merecem mais atenção quando se prescreve fármacos ou bioativos? Então, sem dúvida, essas pessoas elas precisam de um olhar diferenciado, né? Uma vez que o próprio tratamento, né, para determinadas doenças, eu diria assim, doenças como, por exemplo, a doença inflamatória intestinal, em que você precisa usar medicamentos que têm faixa terapêutica estreita, ou seja, a segurança do uso desse medicamento, ela assim, a dose é muito importante em termos de segurança, né? A qualquer pequena alteração nas concentrações sanguíneas desse medicamento, isso pode levar, então, a uma intoxicação grave do paciente. Então, nesse caso, por exemplo, especificamente, com o uso, por exemplo, da azatioprina, é importante você acompanhar, por exemplo, a atividade enzimática da metiltransferase, né? Que é a enzima que vai biotransformar esse medicamento e que pode, se não tiver, né, com uma atividade adequada, se ela não tiver essa atividade, esse paciente pode intoxicar gravemente. Então, esses pacientes, por exemplo, têm uma indicação, né, uma forte indicação de um acompanhamento ou da atividade enzimática ou do genótipo, né, desse paciente em relação a essa enzima. E não há dúvida, né, que dependendo da via de biotransformação, de modificação dessa molécula, depende, por exemplo, dos citocromos P450,
que são enzimas que são codificados por genes que têm grande taxa de mutação, esses provavelmente vão precisar também de algum acompanhamento apropriado, né? É claro que isso precisa ser avaliado caso a caso, mas especificamente nesse caso, né, que eu acabei de falar, isso é extremamente importante. Em relação às enzimas do citocromo P450, as CYPs, a senhora pode dar algum exemplo de bioativo CYP dependente onde a farmacogenética exerce significativa influência? Posso sim, acho que é importante antes a gente saber, né, exatamente o que que a CYP faz, né? O que que esses citocromos fazem, né? São enzimas, né? E enzimas vão catalisar, né, determinadas reações. Então, vão catalisar reações de oxidação, de redução, de hidrólise, entre outras reações. E essas reações, o que elas vão fazer é adicionar ou expor, né, substituintes polares, né? E essa exposição, né, essa adição desse substituinte vai facilitar com que essa molécula seja mais facilmente eliminada, né? Então, nosso corpo vai ser capaz de eliminar mais facilmente essa molécula. Isso é extremamente importante, né? Porque se você tem uma molécula que ela dificilmente consegue ser captada, né, ou pela via renal ou pela via fecal para ser eliminada, ela fica ali, né, circulando no corpo e a potencialidade de toxicidade ela aumenta, né? Então, essas enzimas precisam estar muito bem, trabalhando muito bem, né, em prol da nossa saúde. Mas, falando especificamente sobre um exemplo, a gente pode pensar numa substância que a gente usa diariamente, né? Quase todos nós, a cafeína, né? Talvez seja o café seja a bebida mais consumida no mundo. No Brasil, a gente, né, consome bastante. E a cafeína ela pode ser indicada, por exemplo, como um neuroestimulante, né? E pode ser administrada na forma de cápsulas, né? Com doses maiores do que a gente teria tomando um café ou mesmo um café expresso. É interessante porque já saíram alguns trabalhos mostrando que a cafeína depende de uma via de biotransformação, que é a CYP1A2, e a CYP1A2, o gene que codifica a CYP1A2, ele tem várias mutações que vão fazer com que essa enzima ela se comporte de maneira diferente, dependendo da mutação que acontece nesse gene. Então, já foi observado que existem algumas relações, né, entre a atividade da enzima, qual é essa mutação que acontece e o desfecho de determinadas doenças, por exemplo. Então, já se sabe bem que a cafeína ela pode ser importante, por exemplo, no câncer de mama, né? Então, já foi demonstrado em um estudo clínico que mulheres, né, que são metabolizadoras lentas e que usam a cafeína, elas podem ter 3 vezes menos risco de câncer de mama. Bom, existem outros estudos mostrando que a cafeína, por exemplo, está relacionada com o infarto do miocárdio, né? Maior propensão ao infarto do miocárdio. E também a perda óssea, né? Que metabolizadores rápidos da cafeína têm maior chance de ter perda óssea. Então, essa relação ela é importante, né? O conhecimento, né, dessa relação. E se a gente pode, né, de antemão, saber como é que o indivíduo vai lidar com esse bioativo, a gente pode prever se ele vai ter benefício ou não com o uso dele. No início desse ano, a mídia divulgou o caso de morte de uma cantora que consideramos fruto de interação medicamentosa devido à concomitância de bioativos e medicamentos. Ela fazia uso de medicamento dependente da CYP2D6, bioativo e fármaco bloqueador dessa enzima. Essa enzima apresenta polimorfismo que pode impactar a sensibilidade de grupos da população
a certas interações medicamentosas ou efetividade de tratamentos? Olha, eu me arrisco a dizer que a CYP2D6 talvez seja uma das mais importantes enzimas, quando a gente pensa em termos de interação medicamentosa, uso de bioativos. Eu colocaria ela como segundo colocada, digamos assim, né? Logo após CYP3A4 e 5. Mas mais do que isso, mais do que ela tem uma importância, porque são muitos os fármacos e bioativos que dependem dela, eu diria que a CYP2D6, ela é extremamente complexa. Por quê? Ela tem o gene, né, que codifica essa enzima, tem mais de 100 polimorfismos já estudados, já observados. E isso traz uma complexidade em termos de avaliação, né, da genética que está por trás, né, da capacidade dessa enzima de fato atuar, né, da atividade dessa enzima. E as combinações dessas diferentes mutações, deleções, multiplicações, né? A gente tem aí diversas possibilidades na genética. A gente observa que as combinações desses acontecimentos genéticos podem levar a diferentes atividades dessa enzima ou até mesmo a uma enzima que a gente chama de enzima nula, né? Porque ela não é produzida. Então, nesse caso, o paciente tem que se ajustar, né, para conseguir, muitas vezes, eliminar um fármaco que ele está usando por conta de não ter a capacidade de administrar, né, de biotransformar esse fármaco via CYP2D6. Uma coisa que é importante considerar é que essas diferentes combinações desses polimorfismos que acontecem no gene vão trazer diferentes níveis de metabolismo, né, da enzima. Já está descrito que a população caucasiana ela tem em torno de 20% de frequência de metabolizadores nulos. Enquanto a população africana e afrodescendente tem em torno de 23% de metabolizadores lentos, e isso se desdobra aqui no Brasil. Então, a gente tem mais ou menos a mesma frequência, né, de metabolizadores lentos, e é importante, né, que os prescritores tenham conhecimento disso, né? Uma vez que aquele indivíduo que vai ter uma menor capacidade de metabolização, ele pode ser prejudicado ou beneficiado, né, dependendo da situação. Alguns exemplos sobre o uso de medicamentos e o impacto da CYP2D6 nesse uso, eu acho interessante o exemplo do tamoxifeno. O tamoxifeno é um medicamento usado para tratar o câncer de mama. Ele é um coadjuvante, né, no tratamento, ele é usado junto com a quimioterapia. E o tamoxifeno, ele depende de CYP2D6 para ser metabolizado. Na verdade, ele é um profármaco, ele tem baixa atividade, né, um efeito muito pequeno, e o endoxifeno, que é o produto desse metabolismo, é que de fato tem uma atividade nos receptores de estrogênio. Eles bloqueiam esse receptor e o que acontece é que a mulher tem todos os efeitos, né, de uma menopausa. Isso é importante no tratamento do câncer de mama, porque diminui os níveis hormonais, né? E isso faz com que o câncer fique mais controlado. No caso, né, quando a gente começa a avaliar a atividade enzimática especificamente para o tamoxifeno, a gente observa que aquelas mulheres que têm muita atividade enzimática, elas costumam ter muita reação adversa, que é uma reação adversa esperada, que está associada exatamente às reações observadas numa menopausa. Então, a mais comum é o fogacho, né? Que é aquele calorão que a mulher sente, que muitas vezes é acordada por esse calor, né, no meio da noite. Isso provavelmente está relacionado com o grau de atividade que ela tem dessa enzima. Por outro lado, as mulheres que têm atividade baixa ou nula dessa enzima, elas vão ter pouco benefício
com o uso do tamoxifeno, porque elas não vão conseguir ter quantidade suficiente de endoxifeno para ter a atividade esperada dele, que é bloquear o receptor de estrogênio. Então, é importante esse conhecimento, né? Em algumas áreas, esse conhecimento é extremamente impactante. Uma outra situação importante para a CYP2D6 é no uso de antidepressivos, né, de ansiolíticos. Então, por exemplo, no caso da fluoxetina, a gente tem exatamente o inverso do que a gente observa no tamoxifeno. Então, aquelas pessoas que têm um metabolismo muito lento, elas vão ter dificuldade de eliminação da fluoxetina e vão ter muita reação adversa, né? Como, por exemplo, sedação, né? Ter aquela sensação de sonolência todo o tempo, né? Já aquelas pessoas que são metabolizadoras muito rápidas, né? Elas vão eliminar muito rapidamente a fluoxetina e muito provavelmente a dose dessas pessoas deveria ter um ajuste para uma dose mais elevada do que o padrão, né? Ou o uso, né, a frequência de administração deveria ser reduzida para que se alcançasse quantidades significativas de fluoxetina para que o tratamento funcionasse de fato. Professora, você teria mais considerações a fazer ou prefere deixar para quando abordar o tema no nosso curso Quebrando Bioativos? Olha, eu tenho uma consideração a fazer. Eu acho que essa é uma área que parece ser uma área jovem, né? Mas, na verdade, esses estudos da farmacogenética vêm acontecendo há muito tempo, né? Desde a década de 60 a gente tem aí estudos acontecendo. É claro que com o advento, né, do conhecimento, né, do nosso genoma humano, isso ganhou assim uma proporção muito maior, mas a gente tem hoje, né, inclusive no Brasil, ferramentas que podem auxiliar na prescrição do paciente, né, para o paciente. Uma prescrição assim que a gente chama de a prescrição individualizada, né, que é o que tem se buscado com a farmacogenética. É claro que isso não se aplica a todos os casos, mas se aplica principalmente naqueles medicamentos ou bioativos em que a gente sabe que vão precisar ser usados em concomitância e que podem eventualmente ter uma interação e que poderia ser interessante conhecer bem essa via, né, de biotransformação. Pacientes que têm, né, doenças mais complexas, em órgãos que vão ser definitivos, né, na manutenção da vida, como fígado, né, coração, rim. Então, em alguns casos, isso vai ser extremamente importante. E a gente já tem essas ferramentas, né, tanto para genotipar determinados genes que são importantes, assim como avaliar a atividade de algumas enzimas, que é o que a gente chama de fenotipagem.